Trevas, a fronteira final. Estas são as viagens da Ghost Prize. Sua missão não tem fim: conhecer novos mundos obscuros, buscar vida inteligente e novas subculturas, trevosamente ir onde nenhum morcego antes voou. Fala morcegada, aqui é o Daniel Príncipe, vida longa e gótica. Meu nome é Keeper, eu tenho mais de 1 milhão de morcegos, mais de 1 milhão de morcegos. Beleza, Keeper, então pra quem tá aí ouvindo o nosso episódio 0 e de cara se deparou com toda essa brincadeira com Star Trek, toda essa analogia, inclusive o próprio nome do podcast, né, Ghost Prize, qual que é o motivo da gente tá fazendo toda essa metáfora? O motivo da metáfora do nome desse podcast, né, que é baseado na série Star Trek. Pra quem não conhece, a ideia básica de Star Trek é uma federação de um monte de mundos e planetas e espécies diferentes, né, que são diferentes, algumas muito diferentes, né, e elas concordam em, digamos, trabalhar junto em base de algumas ideias básicas de respeito e cooperação, né, para evitar problemas, tretas intergalácticas, brigas infinitas e tal, certo? E ter um resultado melhor para todos, né? Dentro das que estão dentro de um limite de, digamos, civilização mínima, né? E como sempre a gente diz, não dá para trabalhar com intolerantes, né? Quem quer excluir todos os outros e achar que é o único certo, tem que ser excluído, né? Não tem como. Mas assim, a ideia da federação é você trabalhar com pessoas diferentes sem querer que elas se tornem iguais a você, certo? Acho que a ideia principal é essa, a ideia de inclusão é essa. Você incluir pessoas na sua rede de relações e forma de trabalho, sem querer que elas se tornem igual a você, se tornem um clone igual a você, certo? Você vai conhecer as pessoas, vai descobrir que elas têm, sei lá, 50% de dados em comum com você e talvez outras partes delas te incomodem, mas existe um respeito mútuo de que todos podem e devem continuar a existir e se respeitar, mantendo as suas diferenças, né? Enquanto há essa ideia de que a diferença deve, pode e tem que continuar a existir, né? E que nenhuma é errada, há uma possibilidade de trabalhar em conjunto. E acho que essa ideia da Star Trek é muito bonita, é uma metáfora muito importante para nossa época, né? Está tão dividida entre posições binárias de que todo mundo tem que ser perfeito. Na verdade, todo mundo é imperfeito e por isso pode trabalhar junto, né? A gente tem que aceitar nossas imperfeições e aceitar que tem que trabalhar junto para melhorar e respeitar todos, né? Mas a ideia da Star Trek é muito essa, da federação, né? Eu acho isso muito bonito nessa metáfora. E claro que exige que tenha pessoas que todos adotem uma atitude de negociador, de saber conversar com o outro, de ter paciência sem julgar à primeira vista, né? Dessa coisa da analogia do Star Trek, da federação, de serem várias vivências, vários mundos diferentes que estão juntos, e como a própria subcultura gótica, ela nasceu de uma mistura de vários sons diferentes, né? Não foi só tipo o pós-punk que fez o gótico existir, ou só... surgiu do nada, né? Tipo a Vênus saída das águas, assim, agora existe o som gótico, né? Exatamente. Dá pra falar uns 3 ou 4 podcasts só disso aí, mas acho que resumindo, a cultura gótica tem uma peculiaridade na sua estrutura que é quase antropofágica, sabe? De incluir e agregar coisas, estilos diferentes. Talvez tenha a ver com o arquétipo de gótico mesmo, que já na origem era uma colagem de coisas diferentes, meio Frankenstein, né? Mas isso é uma longa história, né? Pode dar a origem dessa característica na literatura gótica, né? Que já surgiu, curioso isso, uma curiosidade, né? O Horácio Walpole, que no século XVIII criou o conceito como a gente usa hoje, né? Ele fez uma colagem de coisas antigas que não eram góticas e deu o nome de gótico, né? O prédio dele, da mansão dele, que pode ser visitado até hoje na Inglaterra, né? Não era um prédio gótico, que decorou de forma meio estranha, com qualquer coisa para dar um aspecto de gótico, né? É muito parecido com o que a gente faz, às vezes a gente pega coisas de várias épocas, de vários estilos, faz um visual diferente, diz que é gótico, né? Pega sons de pedaços diferentes e diz que é gótico. Eu acho que essa ideia de gótico, ela funciona como um catalisador, conceito de agregação muito interessante. Tem características fundamentais, tradicionais, que a gente pode comentar em podcast, que eu explico bastante nos textos, né? Mas tem esse elemento aí de que exatamente permite uma variedade, né, muito grande.
Diferente de outras subculturas que são baseadas são bem mais fechadas num tipo de visual e num tipo de som, no gótico a gente tem agregado vários estilos, bricolado vários estilos, como você disse antes, goticizados, digamos assim, forçando o verbo, né? Transformá-lo e dar características trevosas a ele, né? Então, sim, a gente tem uma diversidade enorme de estilos aí, não é só dos anos 80. Anos 80 foi só o começo, eram os estilos que estavam na moda na época dos anos 80, né? Estamos aí, continuamos vivos, evoluindo, né? Eu acho que é uma coisa interessante também salientar, eu fiz até um vídeo sobre isso há algum tempo. Gótico não é só sobre o passado. A metáfora gótica, ela é adequada a uma série de questões e pode ser expressa como metáforas, digamos, do futuro, cibernéticas, espaciais, enfim, do presente ou mesmo do passado. Ela não é um cenário de ruínas medieval só, não é só um cemitério sombrio à meia-noite. Questões essenciais, os significados profundos de gótico, podem ser expressos por várias metáforas, né? E essas metáforas não têm lugar e tempo. E é o que você falou, que é bem legal, assim, não é só sobre o passado, é sobre o futuro, é sobre o presente, tem tudo isso aí junto, pra gente entender que todas as vivências, todas as pessoas, todos os corpos estão inclusos e válidos dentro do gótico. Então eu acho que é muito mais assim, é muito mais uma coisa que você pode se criar e se moldar da forma que você quiser, dentro daquelas características da subcultura, do que você ter que se adequar a um padrão. O padrão já basta a sociedade dominante, né? O legal do gótico pra mim é que é isso, você pode pegar a sua própria experiência e moldar o gótico pra você pertencer àquilo, né? Aconteceu vamos dizer assim, um novo renascimento do gótico, né? Por causa do TikTok, por causa da internet, YouTube, todas essas coisas. O que você imagina do gótico a partir desse ponto que a gente tá? Ainda mais você que já passou, acho que por todas as outras etapas quase da subcultura, né? Eu não posso fazer previsões porque eu não sou a mãe keeper, né, que faz essas previsões aqui, mas nem do que eu gostaria. Acho que a gente tem uma diferença muito grande da cena brasileira, não de qualidade, tem uma diferença muito grande da cena brasileira para a cena, digamos, europeia, e não é uma diferença de qualidade, nem de quantidade, existe uma diferença de mentalidade, e não é todas as pessoas, mas existem muitas, digamos, pessoas no Brasil com uma mentalidade restritiva do que pode ser gótico, de que tem que ser só uma coisa, e que tentam excluir muitas pessoas. Eu acho que essa é a principal questão no Brasil. A gente tem uma grande população gótica, pessoas interessadas, sinceramente interessadas, culturalmente interessadas, diversas, de todas as formas possíveis, né? Essas pessoas não conseguem ser integradas. Existe uma certa mentalidade do que deve ser gótico, deve ser igual a um modelo que existia nos anos 80, e isso é um modelo de exclusão, um modelo preconceituoso, precisa mudar. Isso é o que eu gostaria que mudasse no Brasil. Enquanto não resolver isso, todas as demais questões são periféricas no Brasil. Não adianta querer dar informação sobre som, sobre cultura, isso é bom para as pessoas, mas vai ter um problema sério no Brasil, a gente vai ter uma cena sempre fragmentada, e não por falta de qualidade, não por falta de quantidade, por questão de conservadorismo em relação ao que deve ser gótico, um conservadorismo que restringe e exclui pessoas. Eu acho que essa é a principal coisa que eu gostaria que mudasse no Brasil. Poxa, mas é isso mesmo, Keeper. Eu concordo com você plenamente. Eu tenho também essa mentalidade de que a subcultura gótica não é um clubinho trevoso, exclusivo, só para a elite da escuridão. Não tem essa, sabe? É um lugar onde todo mundo é bem-vindo. Se a pessoa gosta do som, se a pessoa se interessa por todas as coisas que permeiam a subcultura e se identifica com isso, ela é bem-vinda, e a gente tem que ter esse modelo de inclusão, sabe? Porque quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente gostando, mais festas podem ter, mais bandas vindo pra cá vão ter também, mais coisas envolvendo a subcultura vão ter espaço pra aparecer e pra existirem. Agora, se a gente ficar excluindo e limitando, a tendência é realmente estagnar e morrer. E é isso aí, morcegada. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Se você tiver críticas, sugestões, ou quiser contar suas histórias, ou comentar sobre alguma coisa do que a gente falou nesse episódio, você pode mandar pro e-mail gothprizepodcast@gmail.com. Você também encontra muita informação sobre o que é a subcultura gótica, playlists e outras coisas lá no site da Gothic Station, que é gothstation.com.br. Chega lá e vocês vão encontrar muito conteúdo interessante, inclusive nossos livros e revistas em versão disponível para a internet. Eu vou deixar o Gmail e todas as outras informações e mídias sociais aqui no descritivo do Spotify, para você poder acessar mais fácil, né? Vou ajudar vocês nessa, vou quebrar esse galhão, tá? E é isso aí, a gente se vê na próxima viagem. Falou! É isso aí, pessoal, até a próxima e nos vemos aí nessa próxima viagem da Ghost Prize. Soltem os morcegos!